Tudo bem? Vamos agora para as reflexões do tarô mitológico para o signo de Libra, para o mês de maio de 2020. Bom, a primeira carta que saiu aqui foi o Cinco de Copas. O Cinco de Copas, ele traz a mensagem de um sentimento de traição, de decepção, sabe? Um sentimento de que pode ter sido passado para trás, ou alguém não correspondeu segundo as suas expectativas, e isso trouxe esse tipo de sentimento. Era como se descobrisse algo sobre alguém que você não sabia. E aí, por conta disso, tem esse sentimento de decepção com aquela pessoa. E a gente indo aqui para a carta da posição 2, que é o 4 de ouros, a gente pode inferir que essa decepção, esse sentimento de traição pode ter, pode ter trazido aí alguma questão de isolamento, ou seja, você acaba que não quer mais contato com ninguém por causa de uma decepção, então é aquela coisa assim, quero ficar isolado no quarto, sem falar com ninguém, sem ninguém vir falar comigo, sabe? Porque como se fosse uma forma de se proteger, né? Porque enquanto a gente está em contato com as outras pessoas, nos relacionamos, ficamos expostos a esse tipo de situação. E aí, quando procuramos nos isolar das pessoas, porque isso aí pode dar uma perda pode trazer à pessoa uma perda também de autoconfiança, de confiança em si mesmo, no sentido de que a pessoa tem capacidade, é capaz, pode superar os obstáculos, aí talvez alguma incerteza em relação à própria capacidade, ou entra numa energia assim de não consigo, não sou capaz, não posso, tem gente que é melhor do que eu, então aí a pessoa acaba entrando num estado de paralisia, acaba se isolando, né? E aí quando a gente vem aqui na carta 3, que seria aí o que está aparente na questão, a carta que vem é a Rainha de Copas, você vê. A Rainha de Copas é uma carta que nos traz o convite à reflexão, um convite para a gente olhar para dentro de nós mesmos e analisar os sentimentos que nós estamos vivenciando. É a gente poder fazer uma autoobservação e procurar entender o que está sentindo e por que está sentindo aquele tipo de sensação ou um sentimento que precisa ainda ser melhor compreendido, sabe? Porque se a gente entrar numa de se isolar e se fechar, acaba que a gente não faz uma autorreflexão, que é um convite que a Rainha de Copas faz, da gente fazer, a gente olhar os nossos sentimentos verdadeiros, aquilo que nós estamos sentindo, expressar, né? Por isso que é importante não deixar isso tudo lá dentro, é preciso botar isso para fora, expressar os sentimentos, mostrar o que está sentindo, justamente para poder elaborá-los, para poder chegar a uma forma de conseguir entendê-los, conscientizá-los e ver de que forma se consegue transmutar isso. É o trabalho que a gente faz, inclusive, lá na terapia tarológica. A gente aproveita as mensagens que o tarô traz para a pessoa individualmente e dentro de um trabalho terapêutico, a gente aí ajuda, auxilia, orienta
a conseguir olhar para certas coisas que sozinho nós temos dificuldade de olhar. E aí, com os insights, com as reflexões que o tarô mitológico traz, a gente tem mais facilidade de conseguir ver essas questões. E algo que está aí na base da questão dessa situação de decepção, aí a gente vai aqui para a carta 4, ela aqui é o pajem de ouros, que é a base, né? O pajem de ouros é o jovem Triptólemo, que ele é aquele elemento, é aquele arcano ligado ao elemento terra, que é ligado às sensações, né? É ligado a essa coisa de você conseguir perceber aquilo que você está sentindo, aquilo que você está vivenciando. É meio que aquelas coisas de sair muito de um pensamento aí muito aéreo, muito fora da realidade, e botar os pés no chão, como se fala, e procurar resolver essas questões. Porque aí nessas situações de decepção, o que acontece? A pessoa até perde o cuidado com si mesma, né? Ela acaba que não se cuida mais, não tem vontade de comer, não tem vontade de sair da cama, não tem vontade de fazer nada. E aí o corpo também sofre com isso. O naipe de ouros é ligado aí ao elemento terra, que tem muito a ver também com essa parte material, com o corpo. Então, mostrando que na base dessa questão aí, desse sentimento de decepção, que gerou todas essas situações, tá talvez com essa perda de autoconfiança, tá também uma perda de autocuidado. A pessoa já não se observa mais e com isso acaba que entra numa frequência, numa energia mais baixa, que dificulta conseguir superar a situação se não tiver realmente a decisão de seguir em frente, de dar o próximo passo. E quando a gente vem aqui na carta das influências do passado, que é a carta aqui na posição 5, o que saiu foi o 10 de copas, que é justamente uma carta que fala da harmonia, do equilíbrio, da satisfação, ou seja, a gente acaba na questão da desilusão, da decepção, a gente acaba querendo que nada disso tivesse acontecido. É como se a gente quisesse voltar lá atrás e ficar só nos momentos bons. Não tem até uma rejeição que as coisas tenham se encaminhado da forma que se encaminharam, que as coisas aconteceram. Então, a gente acaba negando essa realidade e querendo e fingindo que é possível. É mais um olhar de não seguir em frente, sabe? De ficar ainda preso ao passado, ficar preso a uma situação anterior, que agora teve a situação de perda, mas não aceitar essa perda, não entender que essas situações fazem parte da vida. A gente, sobretudo nos relacionamentos, a gente demora um tempo a entender realmente o outro, a perceber quais as suas reais intenções, quais sua maneira de ser. Muitas vezes a gente é aquela coisa que você não tem aqueles casos que as pessoas ficam noivas aí 7, 8, 10 anos, casa e depois de um ano, dois separa, porque viu que não conhecia a pessoa realmente. Então, nesse caso, a gente pode gerar uma desilusão em relação ao futuro, de achar que
preferi se isolar para não correr o risco de passar por uma decepção dessa novamente. Mas por isso que lá na carta da Rainha de Copas mostra a importância de se olhar para dentro e se analisar realmente toda a situação, o que aconteceu, o que levou a gente a chegar nesse ponto que estamos, o que contribuiu para que as coisas se desenrolassem dessa forma, até para a gente conseguir fazer diferente numa próxima vez. E nessa influência aqui do futuro, que aí já seria a carta 6, a gente vê justamente o Rei de Copas. O Rei de Copas é aquele, na mitologia, representado por Orfeu, que Orfeu ele tinha uma esposa, Eurídice, ela foi picada por uma cobra e foi para o reino dos mortos, o reino de Hades. E Orfeu foi lá, conseguiu resgatá-la, mas tinha uma regra que ele não poderia olhar para trás. Ele deveria seguir em frente, Eurídice estava atrás dele, e ele não poderia olhar para conferir se a esposa estava ali. Até a saída do Hades, ele teria que ter confiança, você viu o que a gente falou ali na carta da posição 2, ter confiança em si mesmo, seguir adiante e ter a certeza de que a esposa estava atrás. Só que aí, na hora de sair, ele ficou com medo, ele achou que ela poderia não estar seguindo, e aí acabou por olhar para trás, e nisso ele perdeu a esposa para sempre. Então é aquele que se dedica aí ao trabalho de ajudar o outro, Orfeu era o sacerdote, mas era aquele sacerdote ferido, era aquele que ajudava o outro, mas ainda tinha uma questão interna para resolver. Ou seja, mostrando que o caminho de futuro, você consegue elaborar isso e sair dessa situação. E até ajudar outras pessoas que passarem pelo mesmo problema. Mas a questão ainda interna não foi resolvida, ainda precisa elaborar melhor essa questão e talvez depois, quando passa o tempo, que consegue superar isso, entre aspas, só porque o tempo passou, a pessoa acaba que não quer mais voltar e olhar, observar novamente e reavaliar toda a situação. E aí lá na terapia tarológica a gente observa também, a gente discute isso, como é que, por que tem essa dificuldade de se conseguir dar um basta nessas situações e seguir para o próximo ponto. E aí o que mostra assim, se não seguir esse caminho orientado aí pela Rainha de Copas, de olhar para os próprios sentimentos, o que vem aí na posição 7, com uma extensão futura aqui, na carta 1, que é o 5 de Copas, o que esse sentimento de decepção pode levar? Ele pode levar uma pessoa extremamente mental, né? Extremamente fria, que pensa unicamente com a mente, não tem, é desprovido de sentimentos, né? Enquanto aqui a gente vê a Rainha de Copas aqui, com os pés dentro da água, o Rei de Copas já não coloca os pés na água. A água é ligada ao mundo das emoções, do sentimento. Como ele é esse curador ferido, ele não entra em contato com isso. Apesar de ter superado, entre aspas, como eu falei, mas ele não quer entrar. Mas se permanece por esse caminho sem querer observar isso, acaba chegando aqui nesse ponto do Rei de Espadas, onde o terreno já está árido. Você vê, a coisa não foi superada, ela foi simplesmente reprimida. Então fica uma pessoa que, se por um lado estava se isolando do contato com as outras pessoas, por outro lado, quando volta esse contato com os outros, ele volta diferente. Ele não volta mais sendo aquela pessoa amiga, participativa, interativa, volta como uma pessoa mais fria, né?
mais distante. E isso mostra também que, decorrente disso, vem um ambiente de conflito, né? Representado aqui pelo 7 de paus. Aqui o rei de espadas é que traz essa situação aí da frieza, né, mental. Nesse caso aqui, dessa abertura. E aqui o 7 de paus, ele traz a questão do conflito, e do conflito até com outras pessoas. Porque a partir do momento que a gente fica muito rígido, muito na mente, muito preso a esse tipo de coisa, a gente acaba não tendo um olhar mais harmônico para as situações e acaba entrando realmente nos conflitos, porque as situações do cotidiano, se a gente não olhar para elas com um olhar mais benevolente, se a gente olhar só vendo o nosso próprio interesse, aquilo que vai ser o melhor para nós, sem se importar com o outro, isso vai acabar gerando aí um conflito. E é preciso ter cuidado com isso, desses dois opostos, né? De um lado tá a parte do sentimento forte aí, por conta lá da decepção, e aí você vira do outro lado, do inverso, e passa por uma situação totalmente aí sem sentimento, né? Sem emoção, muito frio, muito calculista. E aí com isso desequilibra a balança. Então a gente acaba entrando aí em certos conflitos por conta dessa falta desse sentimento, dessas emoções que, pela decepção, a pessoa, como mecanismo de defesa, para não se decepcionar mais, ela se torna mais fria. E com isso, vendo aqui na carta 9, veio o 9 de espadas, que o 9 de espadas é justamente a carta que fala do medo, que fala do receio, da angústia em relação ao futuro. Porque quando você fica só, você desconecta desse lado mais do sentimento, vai muito para o lado mental, racional, e aí tem lá os conflitos do 7 de paus. A gente se coloca dentro de uma energia mais negativa, e com essa energia negativa vem esses temores em relação ao futuro. Aqui a gente vê Orestes e as três fúrias apontando as espadas para ele. As três fúrias, elas não existem no plano onde Orestes está, elas estão no plano da imaginação. Então é aquela coisa, a gente teme por um futuro, teme por uma situação mais à frente, mas é por conta do quê? Por conta dessa energia que a gente entrou, por reprimir esse sentimento como um mecanismo de autodefesa e ter ido de 8 a 80. Então, se não é sentimento, então a gente vai totalmente para o outro lado, que é o lado mais mental. E aí é preciso agora, nesse mês de maio, dentro dessa egrégora aí do signo de Libra, é preciso fazer uma reflexão aí dos sentimentos, uma autoanálise, ver as questões de perdão que tem que ser observadas, o que precisa ser perdoado, o que precisa ser deixado para trás, para seguir em frente, porque o caminho à frente aí é um caminho bem promissor, porque você vê a carta que saiu aqui na posição 10, é a carta do imperador, é a carta de Zeus, o pai dos deuses. Então mostra que assim, se a gente não se deixar levar por essa decepção aí, e não entrar nessa de se isolar, e por outro lado, como autodefesa, ficar uma pessoa muito distante, muito fria, se a gente não seguir por esse caminho, se a gente conseguir elaborar isso aí, tudo que está sendo trazido, numa situação futura,
você encontra-se com o imperador. O imperador é o quê? É aquela pessoa que é o contrário disso tudo, aquela pessoa que é autoconfiante, que é aquele que toma iniciativa, que tem o controle, que tem o poder. Você vê, ele tem o poder nas mãos dele. Quando a gente fica desequilibrado, sentimento, pensamento, quando pende mais para um lado do que para o outro, não tem um equilíbrio, a gente perde o nosso poder, a gente perde o nosso poder de ação, de atuação. E isso que traz muitas dificuldades no dia a dia. Então é preciso ter um olhar mais atento para essas situações, justamente para que possa se trabalhar isso e lá na frente conseguir recuperar o seu poder, recuperar o domínio de si mesmo, recuperar a sua força, não de uma forma fria, como a gente vê o Rei de Espadas, mas como uma forma justa, benevolente, que é o que apresenta aí a figura do imperador, tá certo? Então essas foram as reflexões aí para o mês de maio de 2020. Para compreender essas reflexões, o ideal é que você também assista às reflexões dos meses anteriores. Eu já faço esse trabalho de divulgar aqui essas reflexões desde dezembro do ano passado. Então, é importante consultar também as reflexões anteriores, porque aí tem todo um encadeamento que trouxe até aqui. Então, vai trazendo as reflexões. O fato de a gente colocar reflexão de dezembro, janeiro, fevereiro, não quer dizer que o fato do mês ter passado, as reflexões já não são mais válidas, né? Aquela coisa que o passado já passou, não importa, mas não. Muitas vezes, certas decisões que nós deveríamos ter tido lá atrás, que não tivemos, levou à nossa situação atual. Então, se a gente olhar para trás e ver o que a gente poderia ter feito, isso é um orientador para que a gente consiga entender melhor o momento presente e caminhar em frente rumo à solução, tá certo? Meu nome é Rodrigo Cruz, eu sou terapeuta tarológico, agradeço aí pela sua audiência e até o nosso próximo encontro com mais uma reflexão do tarô mitológico para o nosso dia a dia, tá certo? Obrigado!